Mateus capítulo 5, versículos 14 até 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Quem são os discípulos de Jesus? Segundo o próprio Jesus, eles são o sal da terra. Foi o que vimos no versículo 13. Hoje, veremos que eles são a luz do mundo. Nestes versículos, Jesus faz uma afirmação, apresenta duas ilustrações e então oferece uma conclusão. A sua afirmação está no começo do versículo 14. Os discípulos são a luz do mundo. Iluminam este mundo de trevas ou de pecado. Depois de fazer essa afirmação, Jesus oferece duas ilustrações. A primeira ainda está no versículo 14 e a segunda no versículo 15. E essas duas ilustrações explicam a utilidade dos discípulos serem a luz do mundo. Qual é a serventia dos discípulos para o mundo? A primeira ilustração é a da cidade. É o que lemos no final do versículo 14. Normalmente, cidades eram construídas nos montes, com pedra calcária branca que brilhava com o reflexo do sol. Era impossível escondê-las ou ocultá-las da vista de todos. A segunda ilustração é a da candeia, no versículo 15. A candeia era o que iluminava a cidade e as casas à noite, na ausência do sol. Elas continham velas ou pavios acesos por algum tipo de combustível. Candeias eram colocadas na parte alta da casa, no velador ou castiçal para iluminá-la. Não fazia sentido escondê-las embaixo de alqueires, que eram cestas ou vasilhas. Por fim, Jesus faz a conclusão no versículo 16. Como cidades e candeias, discípulos que são a luz do mundo devem resplandecer, fazer brilhar a sua luz perante os homens, não tentar escondê-la, o que, óbvio, era impossível. O trabalho dos discípulos deve ser um exercício de tornar a sua luz conhecida, com dois propósitos. Primeiro, para que os homens vejam. A nossa luz é identificada como boas obras no versículo 16. Ações ou serviços dignos, belos, virtuosos, bondosos. O brilhar de nossa luz são essas coisas sendo produzidas no mundo. E os homens precisam vê-las. Para que alcancemos o segundo propósito, para que os homens glorifiquem nosso Pai. Apesar de não entenderem ou não aceitarem a justiça de Jesus em nós, e a perseguirem muitas vezes, há momentos em que os homens também reconhecem que essa justiça é valorosa, principalmente quando eles são alvos dessa justiça, atingidos por ela, quando desfrutam de boas obras de preservação do mundo através das mãos dos discípulos de Jesus. De alguma forma, eles irão reconhecer a honra do nosso Pai que está no céu, irão glorificar o Deus Todo-Poderoso, seja isso hoje ou no último dia. Perceba, para Jesus a possibilidade de perseguição não é motivo para escondermos a nossa luz, o reflexo dele em nossas vidas. O mundo perdido precisa de nós, de nossas boas obras, mesmo que não o reconheça. Estamos aqui para iluminar essa terra repleta de pecado e de trevas. Portanto, aqui fica um alerta. Discípulos não devem se retirar ou se isolar do mundo em trevas. Pelo contrário, devem iluminá-lo. E só é possível fazer isso indo em direção aos homens perdidos e agindo em favor deles com boas obras. Se não fizermos isso, iremos impedir que outros glorifiquem ao nosso Pai e talvez seremos um empecilho para que eles se tornem como nós, outros discípulos de Jesus. Certa vez, Dietrich Bonhoeffer, um polonês, pastor luterano, combatente e resistente do nazismo que foi enforcado aos 39 anos por tropas nazistas antes da morte de Hitler, disse o seguinte: voar para o invisível é negar o chamado.
uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, deixou de segui-lo. Quem nós somos, segundo Jesus? Como seus discípulos, nós somos o sal da terra, mas também somos a luz do mundo. Que não venhamos a tentar esconder quem nós somos deste mundo, mesmo diante da perseguição. E que tudo isso seja feito para a glória de Deus.